glória a Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Você sabe, uma vez eu estava na frente da igreja que eu me converti. Né? Eu fui para a igreja sede, é uma igreja muito grande. E aí eu estava na frente lá da igreja, tinha um pessoal que vendia umas coisas, né? Cachorro quente, essas coisas, né? E eu estava lá esperando para comer, eu estava vindo do trabalho. E essas pessoas estavam conversando sobre o louvor da igreja, né? Olha, quando eu ouço pela rádio e é fulano de tal que está cantando, eu saio, eu mudo. Eu só ouço, só permaneço quando é o outro que está cantando. E aí eu fiquei ouvindo aquilo e fiquei pensando assim, meu Deus, isso é normal, né? Tem gente que gosta mais do Roberto, tem gente que gosta mais do Erasmo, né? Isso é normal. Mas louvor precisa ser mais do que isso, sabe? Louvor precisa ser mais do que voz. Louvor precisa ser mais do que instrumento, sabe? A gente busca santidade, não é? Você busca santidade na sua vida? Quero te dizer que a santidade ela é prima de primeiro grau da humildade. Não tem como a pessoa ser santa e ser arrogante. A pessoa, para ser santa, ela precisa ser humilde. Sabe, a gente, às vezes, é muito melhor e é muito mais difícil para nós calar do que para a gente falar. Falar, a gente às vezes é disposto, calar nem tanto. A gente só sabe falar, a gente só sabe ministrar, a gente só sabe dizer, a gente só sabe tocar, a gente só sabe cantar. Sentar e ouvir, às vezes, é um sacrifício tão grande, porque a gente, às vezes, não é humilde o bastante para isso. Mas a palavra, a bênção de Deus, a vontade de Deus, o conhecimento de Deus, ele vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Né? Toda vez que eu estava ensaiando esses louvores, né, me vinha você na cabeça, pastor Rafael. Eu sei que assim a obra ela é grande, é difícil, irmão. Ser pastor é muito difícil, muito mais do que você pensa. Sabe? Você se dedica às vezes a uma outra pessoa e às vezes você recebe tanta ingratidão, né? Aquela pessoa que você se dedicou tanto, ela sai falando tão mal de você, né? Eu não sei de nada sei. Também não quero dizer que Deus me falou nada, porque não sei. Mas que você se sinta agraciado por isso, viu? Em nome de Jesus, e que renove as suas forças. Então, parem de chorar, em nome de Jesus, tá bom? Tá chorando por quê? Esse era o nome da música que eu não lembrava. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja a sua mão direita estava mirrada, em algumas traduções, atrofiada. Versículo seguinte: os fariseus, os mestres da lei, estavam procurando algum motivo. Eles precisavam acusar Jesus. Por isso, eles pegavam todos os detalhes. Gente, isso aqui é muito importante porque às vezes não importa se Deus falou, se o culto foi bom, se a mensagem veio, se houve arrependimento, se a pessoa aceitou Jesus. Quem quer acusar você, não adianta. Vai observar atentamente. Não adianta, cara. Você pode falar em língua, você pode ser muito de Deus, sinais podem acontecer na sua vida, mas quem quer te acusar sempre vai encontrar, sempre vai criar, sempre vai observar algum tipo de brecha. O que você deve fazer? Não dar atenção e não ligar para essas pessoas, porque essas pessoas não mudam nada na sua vida, no seu ministério. Diga glória a Deus por isso. A igreja ela vai avançar, nós vamos avançar contra justamente tudo isso. Pessoas que às vezes eu recebo mensagem no direct, às vezes eu recebo mensagem no WhatsApp, às vezes amigos, às vezes inimigos, e justamente pessoas que pegam brechas do culto ou algum corte que o Leonardo faz para nós, para acusar, para falar, mas você não pode pregar isso, mas você sabe? Então a gente tem que criar dentro de nós sempre o olhar espiritual e ver mais lá na frente. Vamos lá, versículo seguinte. Mas Jesus sabia que eles estavam pensando, olha que legal, e disse ao homem da mão atrofiada: levanta, vem para o meio, e ele se levantou. Então vamos entender a cena.
Essa passagem você conhece. O que eu quero focar aqui é em duas coisas. O homem da mão atrofiada era justamente a mão direita, que era aquilo que era mais importante para ele, Paloma. Era muito importante para ele. E ele, desde nascença, tinha a mão assim. O mundo hoje, sabemos que não é um mundo para canhotas. É um mundo designado, feito, está mudando. Mas é um mundo para quem é destro. Agora imagina 2000 anos atrás. Então aquilo que era muito importante para ele, ele não tinha. E ele não tinha desde a nascença dele. Aí Jesus vira para ele e fala assim, vem para frente. Mas vem para frente mesmo com esse defeito. Vem para frente mesmo com essa ferida. Vem para frente mesmo com aquilo que você ainda não tem de muito importante. Vem para frente mesmo incompleto. Vem para frente mesmo adoecido. Vem para frente mesmo machucado. Vem para frente mesmo sem chão. Vem para frente mesmo sem tocar. Gente, vocês concordam comigo que para tocar alguns lugares, para alcançar algumas coisas, precisamos das duas mãos? Aquele homem não tinha essa condição. Ele só tinha uma mão. Mas mesmo assim o Senhor fala, vem para o meio, vem para cá, eu preciso te expor. E a gente tem um medo dentro da igreja, não sei vocês, mas eu tinha muito medo quando falava sobre exposição. Tem que expor o irmãozinho da igreja. Isso já me dava um medo, falar, meu Deus, vai falar dos meus pecados aqui, sei lá o quê. Só que Jesus, ele tem um olhar de amor sobre nós. E ele quer te expor. E não quer te expor para apresentar os seus pecados, suas falhas ou seus erros. Ele quer te expor justamente para você ser curado. Diga graças a Deus por isso. Cara, isso é perfeito. E a gente tem medo da exposição. A gente fica com receio da exposição, ou justamente nós olhamos para as nossas próprias condições, olhamos para os nossos defeitos, olhamos para aquilo que ainda está incompleto na nossa vida. Olhamos para algo que ainda não ficou 100%. E aí a gente foge dessa exposição. Só que o mais legal, se Jesus fala para ele assim, vem para o meio, é porque quem estava no meio? Você faz ideia de quem estava no centro de tudo isso? Percebe? Percebe que quanto mais a gente deixar Jesus no centro de todas as coisas, às vezes é difícil. Às vezes não, a maioria das vezes é difícil. Mas quanto mais a gente centralizar Jesus dentro de um culto, quanto mais a gente conseguir exaltar Jesus dentro dos nossos relacionamentos, quanto mais a gente conseguir exaltar Jesus, quanto mais a gente deixar Ele no centro, será uma consequência. Porque se Jesus está no centro, olha o que acontece. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Olha que legal. Cara, isso aqui vai virar uma explosão. As pessoas serão atraídas por Ele, justamente quando Ele estiver no centro. Mas eu, quando for levantado da terra, vamos levantar esse nome. Vamos exaltar esse Cristo. Vamos colocar Ele no pódio. Vamos liberar o espaço na cadeira. Vamos parar de querer assumir o controle do volante e levantar Ele. Porque aí Ele vai atrair todos. Se você pensou assim, poxa, eu decidi vir aqui nessa manhã e adorar a Deus. Eu sinto dizer, mas não foi isso que aconteceu. Você foi atraído por uma força maior. E essa força se chama Jesus. Se algum dia, diga glória a Deus, diga aleluia. Se algum dia você conseguiu largar a amada da cachaça, a amada da cachaça, vocês não entendem, vocês entenderam a piada? Conseguiu largar o cigarro, conseguiu largar aquilo, conseguiu largar álcool, conseguiu não sei o que, se desprendeu daquilo e perdoou. Nada foi por você, mas porque nós somos atraídos. Eu vou te dar um exemplo do que é uma atração. Imagina um imã, e ele está aqui, e aqui tem um pequeno ferro, alguma coisa de metal, sei lá o quê. Ainda que essa coisa não queira, ainda que essa coisa tente escapar, ainda que essa coisa tente resistir, ainda que essa coisa não... é mais forte do que ela. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque tem coisas que a gente olha para a nossa vida e a gente tenta justamente fugir dessas coisas. E enquanto que nós tivermos forças para fugir dessas coisas, nós vamos fugir, ok. Mas chegará um momento
que vai haver uma atração. E nessa atração, que é mais forte do que você será levado para essas coisas com olhar de perdão, com olhar de amor, com olhar de confiança, com olhar de dupla honra, com olhar de alegria, com olhar de paz. Isso é evangelho. Isso é Cristo. Quando Ele nos atrai, Ele fala... No outro sábado, tradução, significado, sabat. Em alguns lugares, guardar. Outros lugares eu peguei mais essa tradução de cessar, descansar. Mas eu gosto de focar na palavra cessar. O sábado era justamente isso. Cessou. Ninguém faça absolutamente nada. Agora um dia, ok. Mas imagina um homem que perdeu uma vida inteira sem poder fazer várias coisas porque ele nasceu, diferente. Só que com Jesus, essa palavra cessar é totalmente diferente. Porque ele começa a fazer justamente num tempo em que as pessoas não faziam. Ele começa a fazer justamente numa época, num movimento em que tudo estava cessado. Você pode dar um glória por isso? Você entende para onde o Senhor está nos levando? Você entende que o Senhor está colocando a gente numa condição em que todos à nossa volta já cessaram e nós não vamos cessar? Todos pararam de caminhar e nós não vamos parar de caminhar. Pelo contrário, nós vamos correr. Diga graças a Deus por isso. Nós vamos chegar em lugares onde pessoas já cessaram, onde pessoas já pararam, porque o tempo de Jesus é totalmente o oposto do tempo que a humanidade determina para nós mesmos. Isso é maravilhoso. Eu não vou esperar a ceia para perdoar o meu irmão. Eu não vou esperar a ceia para demonstrar amor. Eu não vou esperar a ceia para ficar bonzinho ou para me arrepender de pecados. É o hoje. Esse defeito, essa imperfeição que eu carrego comigo, ele está me trazendo para o meio. E ele não está me trazendo para o meio curado. Ele não está me trazendo para o meio sabendo. Ele não está me trazendo para o meio capacitado. Ele está me trazendo para o meio justamente numa condição oposta a tudo isso. E eu vou. Eu vou porque eu confio nele. Eu vou porque eu aceito essa chamada. E eu vou porque eu sou atraído. Gente, quando existe a atração de Cristo, não existe nada que possa ser mais forte que isso. Pensa comigo. Às vezes você ora tanto para alguém mudar, às vezes você ora tanto para alguém fazer tal coisa. Acho que é melhor você focar a sua oração justamente na lei de atração que Cristo cria em nós. Porque quando somos atraídos por Ele, nós só queremos ficar perto dEle. É um imã. Tenta tirar de perto do imã. Ele volta sozinho. Tem coisas que estão prontas para acontecer na nossa vida e não vai precisar da sua e nem da minha força. Vai ser natural. Vai ser sozinho. Porque a atração sempre vai ser mais forte. Diga graças a Deus. Sempre, sempre vai ser mais forte. Sempre vai ser algo que vai ser contra a nossa força. E eu tenho uma palavra para você que está resistindo. Cara, não tem como. Eu tenho uma palavra para você que está duvidando. Cara, não tem como. Eu tenho uma palavra para você que está vendo de uma forma que não era para você ver ou de uma forma mirrada. Aos olhos de Cristo, a perfeição já está em você. Tudo por Ele, não por você. Aos olhos daquelas pessoas, aquele homem ele era excluído, aquele homem era deficiente, aquele homem era mirrado, aquele homem era incompleto. Para Cristo, não. Traz ele para perto de mim e vai haver cura. Mas vai haver cura quando eu expor ele, quando eu expor a situação dele, quando ele vir para o meio sem medo nenhum, quando ele aceitar essa palavra, quando ele aceitar esse pedido, quando ele aceitar esse convite
diante de todos, ele será curado. E essa cura será um grande sinal em que eu não obedeço o tempo dos homens, em que eu não sou refém daqueles que dizem isso pode e isso não pode. Isso é a maior besteira que a religião inventou para nós. A religião inventou um dia que você precisa adorar. A religião inventou um dia que você precisa guardar para Deus. As pessoas guardam o sábado, outros guardam o domingo, outros guardam o culto da ceia, outros guardam quando vai no orfanato. Cada um tenta se apresentar para Deus em uma determinada época ou em determinado momento. O que você mais vai ver agora no frio é igrejas fazendo belas e belas campanhas do agasalho. E glória a Deus por isso. Mas eu fico triste quando a igreja ou as instituições de caridades são reféns às estações. Percebe? E olha que bonito. Pode deixar no chão. Obrigado, Abraão. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Cara, vocês estão querendo ser usados por Deus em determinados períodos. Não é sobre isso. Ou determinado culto que se fala, não, Deus vai me usar no culto. Vou profetizar, vou fazer um monte de coisa no culto. Então você criou momentos para que o Senhor possa te usar. Você criou situações para que você possa ser bonzinho. Não, durante 3 meses, jejum de Daniel, só que jejum de Daniel não dá nem um mês. Mas durante 21 dias eu não vou errar. Durante 21 dias eu vou ser uma pessoa boa. Durante 21 dias eu vou fazer tudo certinho. Está errado! Quem me entende, diga aleluia! Cara, vocês estão observando os dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Sabe aquele negócio? É o ano do jubileu, é o ano do não sei o quê. Cristo, não que isso seja errado, pelo amor de Deus, mas Cristo, ele transcende todas essas outras coisas. Cristo, ele transcende o nosso calendário. Você pode dar uma glória por isso? Porque você talvez determinou que tal dia você ia fazer algo. Dia 20, dia 5, geralmente dia de pagamento. E Cristo está dizendo para nós que Ele vai transcender o calendário. Eu tenho certeza, eu tenho fé em Cristo que Ele vai transcender, Ele vai ultrapassar meses, anos, coisas específicas. Estava conversando ontem com a secretária da igreja, falei, faz o cálculo para mim, monta a planilha para mim. Bateu lá, a gente está quase batendo 16 mil de dívida, diga graças a Deus. A gente fez nada na igreja, deu 16 mil. Eu falei, mulher, reduz isso, dá um jeito. E ela dividiu lá, fez umas contas lá, em 12 meses, e dava 1.000 e pouco, alguma coisa. E aí dividiu para X pessoas, não sei, ela fez uma mágica lá que dava R$50, alguma coisa assim. Eu falei, caramba, que contadora, que bom que você faz isso. Só que veio uma palavra no meu coração, justamente isso. Rafael, você está se programando para quitar isso em 12 meses. E aí veio justamente esse versículo. Você está observando dias, situações especiais, meses, ocasiões. Tem que fazer tantos. Nada disso. Nada disso. Ele vai transcender. Ele vai transcender. Ele vai colocar, ele vai expor. Ele vai impressionar. Porque todos ficaram impressionados quando a mão daquele homem começou a voltar ao normal. Quando a mão daquele homem começou a crescer. Quando a mão daquele homem começou a ficar igual a outra. Quando a mão daquele homem começou a se estender. Ali eu tenho certeza que ele começou a projetar coisas em que ele não tinha projetado ainda. Ele falou, poxa, agora, ele penso eu comigo, agora eu posso alcançar com as 2 mãos. Agora eu posso agarrar, agora eu posso tomar atitudes em que antes eu não poderia, porque eu estava incompleto.
Mas essa palavra vem ao nosso coração dizendo que Ele vai completar coisas que estão incompletas na nossa vida, no nome de Jesus. Ele vai completar coisas que mentalmente ainda estão em desfalque. Ele vai completar coisas que ainda em relacionamentos estão em desfalque. Ele vai completar coisas dentro de nós que ainda está em falta. E às vezes está em falta justamente devido por uma ausência paterna, justamente por um comportamento materno totalmente errado, justamente por um exemplo totalmente errado que grudou em você, você cresceu com aquilo, mas Ele vai completar, porque aquilo está incompleto, em o nome de Jesus. É esse Deus, é esse Evangelho, é isso, é sobre isso, é igual o ditado lá, é sobre isso, é isso, e é isso que nós cremos, nessa palavra profética, nesse amor, nesse agir, e nós não somos mais reféns a datas, a meses, a anos, a eventos especiais, nada disso. Todo dia é um dia para o Senhor fazer um grande milagre na nossa vida. Podemos aplaudir a Jesus? Se o mundo inteiro te amar, isso não vai fazer você se amar. Agora, se você se amar, não importa se o mundo inteiro te odeia. Percebe? Percebe? É mais o seu interno que Cristo quer trabalhar do que o seu externo. Se sinta amado por Deus, pela igreja e por você mesmo. O primeiro amor, ele tem que partir de você. Vem de Cristo, mas você tem que se amar. Guarda isso ao seu coração. Que Deus te abençoe muito. Que hoje seja um dia muito bom. Que a semana seja maravilhosa. Que a próxima reunião seja gloriosa. E tudo para a glória dele. Tudo por ele. Em o nome de Jesus. Se você começar a falar mais baixo, você vai perceber quem quer te ouvir. Grava isso. Dá um aleluia, dá um aleluia. Dá um aleluia. Se você falar mais baixo, realmente você vai entender, você vai encontrar, você vai ver quem realmente quer te ouvir. Agora quando você vai gritando, aí você tem a impressão que todo mundo está te ouvindo, mas não estão te ouvindo. Grave essa palavra. Você não precisa correr atrás de todo mundo. Você já é aceito por Jesus. Para com isso de buscar aceitação. Aí você fica numa neura danada. Ai, mas é meu parente. Ai, eu tenho que estar em todas as festas. Quem já passou por isso? Para com isso. Abaixa a sua voz. E aí você vai perceber quem quer te ouvir. Amém, amém, amém? Estamos felizes? É só 2 está felizes. O Leonardo está trabalhando ali, está trabalhando no serviço dele, está na igreja. Está feliz, Leonardo? Nem amém ele deu, meu Deus. Estou. Para a gente encerrar, precisamos nos decidir se o que vai salvar são as nossas obras ou a obra dele. Porque se for, tudo bem, você pode fazer uma escolha. Porque se for as suas obras, você vai se cansar. Agora, se for a obra dele, você só vai desfrutar. Em nome de Jesus. Aí você vai digerindo as frases, tá? Que Deus abençoe você. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Uou! Glória a Deus.